Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano. Tá? No início aí do Príncipe, Maquiavel afirma que os regimes políticos que existem são monarquias ou repúblicas. Estabelece uma diferenciação entre as espécies de principados e a forma como são adquiridos, ou seja, como são conquistados. Ele vai dizer que há os principados hereditários, governados a partir da tradição e ou de uma ordem constitucional. As formas de exercício da fé religiosa, o poder podem ser absolutista ou através da intermediação de outros nobres. Então, esses hereditários são aqueles que têm mais estabilidade, porque o exercício do poder já vem sendo realizado sucessivamente por membros da mesma família, que já são conhecidos dos súditos e há um certo conhecimento mútuo, não é? E, em geral, há certas relações de respeito dos príncipes com relação aos interesses e à vida e à liberdade e à felicidade dos súditos. Mas ele vai se interessar principalmente por aqueles fundados recentemente. E entre os fundados recentemente, ele vai estar, aqueles que eles chamam de novos. Esses principados novos podem ser conquistados por indicação e consentimento dos cidadãos ou através da violência. Os príncipes conquistam o poder por sua virtude, contando com a colaboração da fortuna, ou seja, das condições históricas favoráveis. Para ele, o importante é que haja a conquista da estabilidade, da paz e que os súditos possam sobreviver e viver bem, para que ele não se coloque contra o príncipe que ascendeu ao poder, seja por consentimento ou através da violência. As dificuldades para manter os principados hereditários são menores e, quando conquistados, não será difícil reconquistá-los. Os principados hereditários, há uma sucessão de exercício do poder pelos príncipes que vêm de uma mesma família ou vêm de uma família próxima. Então há uma certa tradição de respeito aos súditos. E aqueles que conquistarem esses principados que foram hereditários, vai ter dificuldade em mantê-lo, não é? Já os principados mistos, para conquistá-los é necessária a ajuda dos seus habitantes, que sempre esperam melhorias de seus governantes. Não é possível manter o poder desrespeitando a vida, os interesses e a propriedade dos súditos. Portanto, o príncipe não deve ofender os novos súditos com armas e injúrias infinitas, ou seja, deve-se respeitar os interesses do povo. O príncipe, o detentor do poder, que faz o contrário, está fadado à perda do poder. Daí hoje, por exemplo, a importância dessas pesquisas que saem semanalmente sobre a aceitação do governo, sobre a aceitação do atual príncipe. Então tudo isso é parte desse processo de conquista e de manutenção do poder. Ao conquistar o novo território com o mesmo idioma e costumes, o príncipe deve extinguir a dinastia anterior. Ele diz isso aqui a partir da história, né, dos exemplos históricos que ele analisa, que era muito comum, não é, na chamada Antiguidade Clássica, na Idade Média, na Idade Feudal, não é, quando o príncipe conquistava um novo território, ele extinguia a dinastia anterior. Ao conquistar uma região com costumes e línguas diferentes, são necessárias muita sorte e habilidade. Então, aquele que conquistou o poder, o príncipe, ele é um estrangeiro. Portanto, o príncipe deve ir residir no território conquistado, o que lhe permitirá ver os problemas e solucioná-los com maior rapidez, tornando-se mais amado ou temido, que esse vai trazer aqui vários exemplos disso. Conquistou um novo território, deve procurar conhecer esse território, conhecer a vida dos súditos, conhecer como é que as pessoas agem, como é que elas vivem, para que ele possa se aproximar e resolver os problemas que possam surgir. E aí ele deve ser amado, e se não for possível ser amado, ele deve ser temido. Portanto, é conveniente a organização de colônias, pois elas serão mais fiéis e custarão menos do que a manutenção de exércitos. Essa organização de colônias é o sistema colonial. Aí, o que a Europa fez com a América e algumas regiões da África, em menor proporção da Ásia? Foi criar colônias.
E claro, ao criar colônias significa dizimar, praticar genocídio contra a população autóctone. Foi o que fizeram nos Estados Unidos da América do Norte, foi o que fizeram no México, na América Central, no Brasil, né? Nas Américas, em consequência da organização das colônias, os elementos descendentes de europeus, com apoio de potências estrangeiras, estão realizando o quê? Um genocídio. Veja o problema da Amazônia. Veja o problema dos indígenas nos Estados Unidos da América do Norte. Veja o problema dos indígenas da população autóctone na Bolívia. Então, essa formação de colônias está ligado ao assassinato em grande escala, ao genocídio dos habitantes originários das Américas. Na África ocorre o mesmo processo. Então, o príncipe deve liderar e defender seus vizinhos, mais ou menos poderosos, evitando que eles sejam invadidos e ocupados por estrangeiros tão fortes quanto ele mesmo, mas não deve permitir que os aliados acumulem poder em demasia. Ou seja, você deve estabelecer política de alianças de defesa dos vizinhos, mas não pode permitir que esses vizinhos acumulem força suficiente para derrotá-lo e destruí-lo. Se formos pegar aqui a posição do Brasil atualmente, não nos governos anteriores, mas atualmente na América do Sul, é uma intervenção direta através dos seus asseclas que promovem golpes na Bolívia. A destituição do Evo Morales foi resultado de um golpe articulado com a presença de setores do governo brasileiro, que criou essa situação de caos, de instabilidade e inclusive de assassinato em grande escala das populações originárias, por aqueles que se dizem descendentes de europeus. Se for pegar a região de Santa Cruz de la Sierra, grande parte dela é proveniente de brasileiros, que transformaram aquela região numa extensão do Brasil, e ali dominado por setores de direita, de extrema-direita, que têm interesse em desestabilizar um governo que defenda os interesses nacionais da população originária e dos próprios bolivianos. Por isso que articulam-se golpes e intervenções. Maquiavel já chama atenção aqui em 1512 no Príncipe. Ao conquistar um principado ou cidade que possui leis próprias, há 3 modos de agir, segundo a experiência histórica. Destruir esse principado, foi muito comum na história, destrói e edifica outro, através inclusive do estabelecimento de colônias, né? E residir neles para conhecer, para governar, para procurar ser amado ou temido, ou deixá-lo vivendo com suas próprias leis, mas impondo-lhes tributos e um governo com poucas pessoas, mantendo-os como os amigas. Isso aqui, por exemplo, foi uma prática muito comum no Império Romano. Às vezes, em algumas regiões, eles destruíam, outras iam potentados ou romanos residir para governar em determinadas regiões. Em outras regiões, por exemplo, na Judéia, na Palestina, deixá-los viver com suas próprias leis e religiões, mas impondo os tributos. E um governo submisso que era um amigo dos interesses romanos. Esse aqui é um exemplo muito claro, já que a gente está falando sistematicamente aqui em cristianismo. Os principados conquistados pelas armas e pela virtude devem utilizar as mesmas para transformar em acidente, vencer a guerra, transformar isso em poder, conquistar a estabilidade, impor a paz, que é o elemento fundamental para Maquiavel. Os principados novos, conquistados com armas e fortuna dos outros, fortuna que são condições históricas que permitem outros aliados apoiar a conquista de determinados territórios, estão submetidos à vontade, à fortuna daquele que lhe concedeu o poder, do atual governo. Ele se mantém, e tem essa certa estabilidade a depender do resultado das eleições que estão desenvolvendo nos Estados Unidos da América do Norte. Se perde Trump, altera-se a relação diplomática, e o apoio ou não com relação ao atual governo brasileiro. Então esse aqui é um elemento que faz parte do exercício do poder, o que nós chamamos hoje de geopolítica. O exercício do poder no Brasil, na Bolívia, nos Estados Unidos da América do Norte, na China, é parte integrante desse sistema de contraditório, de disputas, de contradições, que se chama geopolítica. Os que chegaram ao poder através de crimes, de crueldade, mal ou bem usadas, o que eles devem fazer? Para Maquiavel, isso aqui é secundário. Por quê?
Porque aqueles que usaram da crueldade devem o quê? Usá-las de uma só vez, para que ela não se perpetue e crie animosidade. As mal usadas são aquelas que se estendem por longos períodos, atraindo o ódio daqueles afetados por essas crueldades. Que para os súditos não importa muito quem é o príncipe que exerce o poder. Então o que importa é a forma de exercício do poder. Se conquista a estabilidade, a paz e respeita os interesses dos súditos. Isso é que importa, não é? Não importa que seja um príncipe da família A, B, C ou D, que tenha um nome qualquer ou um CPF qualquer. O importante é a forma de governar, não é? E às vezes, segundo ele registra historicamente, aquele mal, aquelas crueldades que são feitas de uma só vez pode ser esquecida. Mas se elas se perpetuam, ela pode atrair o ódio. E atrair o ódio é o caminho para a perda do poder. Para assumir o poder em um principado civil é necessário muita astúcia, ou seja, virtude, né? Astúcia aqui, virtude, para conquistar o favor do povo ou dos grandes, e nesses casos deve conquistá-los e conservá-los como amigos. O príncipe deve sempre ter o povo como amigo. Caso contrário, não terá sucesso. O povo deseja apenas não ser oprimido, roubado e espoliado. Se há um interesse em promover uma certa distribuição de renda e garantir condições de sobrevivência para os setores pobres e miseráveis da sociedade, que é essa renda cidadã, por que não se taxa as grandes fortunas? Por que não se taxa os ricos? Não é? E, em geral, o que sai como proposta é retirar dos pobres para dar aos miseráveis e aos ricos, aqueles magnatas que acumulam riquezas imensas, continuem acumulando suas riquezas, acumulando o seu poder econômico, interferindo no poder e comprando o poder político. Uma questãozinha simples que não está colocada em debate. Por que que o imposto no Brasil não é progressivo? Por que que o assalariado paga mais imposto do que seu patrão? Por que o assalariado paga mais imposto do que os grandes latifundiários ligados ao agronegócio? Por que que o assalariado paga impostos em maior volume do que os exportadores, os industriais? Os banqueiros? Essa é uma pergunta interessante a ser colocada pela mídia, a ser colocada em debate. Mas quem controla os meios de informação são justamente esses que se beneficiam dos privilégios e se eximem de pagar os impostos que deveriam pagar. Mas as grandes fortunas não são afetadas. Esse é o Brasil que vivemos. Esse é o mundo que nós estamos vivenciando. Estamos submetidos a eles. Se o povo tem esclarecimento sobre o que significa esse debate sobre renda cidadã, sobre o imposto progressivo, não é? Ele vai deixar de ser amigo por aqueles que nos oprimem, por aqueles que estão nos roubando, por aqueles que estão nos espoliando. Por isso, a informação é um elemento fundamental e preciosíssimo, muito precioso, na tentativa de conquistar e manter o poder. A manipulação das informações no mundo hoje e no Brasil joga um papel de grande importância e às vezes decisivo, como foram nas eleições de 2018. Foi uma eleição manipulada em grande parte através dos meios de comunicação e das chamadas mídias sociais e das fake news que espalharam e continuam espalhando por aí. Então não podemos esquecer que a informação é um elemento fundamental e uma informação correta, ela é decisiva para o nosso comportamento cotidiano. E formação significa pesquisar, estudar, procurar conhecer a realidade tal qual ela é, conforme é feito e realizado por Maquiavel aqui em 1512, nesse livrinho pequeno chamado O Príncipe. Aqui ele vai também analisar os principados eclesiásticos, que é aquele que o mapazinho mostrou lá que está sob o domínio do Vaticano, né, parte dominada por Roma. Os principados eclesiásticos.
adquiridos pela virtude ou pela fortuna, ou sem nenhuma delas, são sustentadas pelas ordens estabelecidas pela religião. São principados seguros e felizes. Por isso, se tenta hoje ampliar e tenta-se implantar um regime fundamentalista no nosso país. Veja o que pregam aqueles que apoiam esse governo de mensageiros da morte. O que eles objetivam é transformar a sua fé religiosa em dominante. Então nós temos um mercado da fé, que é desenvolvido, pregado e vendido por diversas seitas religiosas. E para isso eles necessitam o quê? Necessitam de dinheiro para expandir e crescer. E o objetivo, segundo as suas propostas, é implementar um governo fundamentalista, um regime de exceção, um regime de absolutismo no país, para impor as suas verdades religiosas. E o que? E liquidar as nossas conquistas civilizatórias, o nosso direito de expressão, a nossa liberdade. As milícias dos exércitos são as principais bases de sustentação do poder. Veja, as milícias e o exército. Hoje, nos dias de hoje, não é 1512 aqui que Maquiavel está escrevendo. Isso é hoje também, não é? As milícias e os exércitos são as principais bases de sustentação do poder. Porque qualquer ameaça que tem de contestação do governo, vem lá um general bate as botas, né? Ó, tome cuidado, isso não pode. Porque as milícias e os exércitos são as principais bases de sustentação do poder, que deve estar associado a boas leis. Porém, na medida que não está associado o que está ocorrendo no Brasil, não está associado às boas leis, porque as boas leis há um processo de pressão, não é? E de ação para eliminar as boas leis que está em curso no país. Então vocês veem aí o papel do judiciário, as discussões e o grande debate jurídico existente no país, que é uma tentativa de eliminar as boas leis, que é o contrário do que Maquiavel está dizendo aqui. E ele vai mais à frente dizendo, essas tropas podem ser mercenárias, olha aqui, milícias, auxiliares ou mistas, as várias instâncias das Forças Armadas. Portanto, a arte da guerra deve ser sempre exercitada, através de ações ou mentalmente, para estar sempre preparados para uma emergência, o que contribui para que os soldados estimem e confiem no príncipe. Veja aí, o reajuste que se teve e as condições de trabalho das Forças Armadas, dos setores de segurança, não entraram na reforma da Previdência. Ao contrário, tiveram seus salários reajustados, seus direitos consolidados e ampliados. Com que objetivo? As principais bases de sustentação do poder são as milícias e os exércitos. E para isso é necessário cativá-los. É necessário permitir-lhes direitos e, em alguns casos, privilégios, para que eles sejam adeptos do príncipe. Não é? Então, o que está ocorrendo no Brasil hoje já é apontado por Maquiavel em 1512. Então, não tem nenhuma novidade. A novidade aqui é que as condições históricas modificaram, houve uma metamorfose e nós estamos vivendo em um outro momento. Mas os processos possuem semelhanças. Não é? O príncipe deve ler sempre a história e de distintos países e épocas. Será que o príncipe que exerce o poder no Brasil hoje, ele lê, ele estuda? Será? Fica aí a pergunta. Né? Mas Maquiavel chama atenção. O príncipe deve ler sempre a história de distintos países e épocas, observar as ações dos grandes homens e como eles se conduzem nas guerras, examinar as razões de suas vitórias e derrotas, o que lhes permitirá fugir destas e imitar aquelas. Isso porque não existe poder que possa durar para sempre. Isto porque não existe poder que possa durar para sempre. Daí toda essa parafernália de articulação, de promover elementos corruptos do Centrão, baseado nas milícias e nas Forças Armadas com apoio dos corruptos do Centrão, manter o poder, conservar o poder e criar condições para disputar e ganhar as eleições de 2022. Então isso Maquiavel já levanta aqui, 1512. Não é? Qual a novidade? É que não estamos em 1512, estamos em 2020. Né? Mas os processos apresentam semelhanças.